Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome é uma síndrome muito importante na prática médica de vocês, principalmente quem pretende atuar em emergência. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, o que seria a síndrome de Guillain-Barré? Ela é uma polineuropatia desmielinizante autoimune. Vamos tentar decifrar esse nome. Polineuropatia, ou seja, a doença acomete múltiplos nervos. Desmielinizante, ou seja, destrói a bainha de mielina desses nervos. E autoimune, ou seja, o seu próprio corpo produz anticorpos que vão atacar a bainha de mielina dos seus nervos. O alvo dos anticorpos na síndrome de Guillain-Barré são os nervos periféricos, tá? Então você desmieliniza a bainha de mielina dos nervos periféricos. Você não acomete nervo central na síndrome de Guillain-Barré. E como é que seriam as causas dessa doença? Essa doença ela pode ser causada por inúmeros fatores precipitantes. Disparado na frente são causas infecciosas. O principal agente infeccioso que causa a síndrome de Guillain-Barré é uma bactéria chamada Campylobacter jejuni. Geralmente ela causa um quadro de diarreia, então precede aí cerca de 1 a 3 semanas o quadro clínico de Guillain-Barré. E aí, depois desse quadro de diarreia, o paciente instala uma síndrome neurológica. Existem vários outros gatilhos para a doença, infecções virais, como uma gripe, um resfriado comum, tá? Cirurgias, procedimentos anestésicos, trauma, só que esses são menos comuns. Os mais comuns disparados na frente são as afecções infecciosas e vacinas. Algumas vacinas podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré. E como é que seria o quadro clínico da síndrome de Guillain-Barré? Mais de 90% dos pacientes apresentam uma forma clássica, que é a paralisia flácida arreflexa ascendente. Como é que funciona isso? Paralisia, ou seja, perda de força. Flácida, ou seja, o seu tônus muscular está hipotônico. Então, o paciente está com a musculatura com tônus prejudicado, ele fica mais flácido. E ascendente, geralmente começa nos pés e vai subindo até atingir o pescoço. Como é que é o quadro clínico, então? É um paciente que costuma ter um gatilho pregresso, aí nas últimas 3 semanas no máximo. Esse gatilho, na maioria das vezes, é ou uma diarreia, ou uma síndrome respiratória gripal, ou vacina. E aí, logo depois desse gatilho, de 1 a 3 semanas depois, ele começa a perder um pouco a força do pé, aí vai subindo, perde um pouco a força ali na altura da panturrilha, vai subindo, perde um pouco a força na altura do quadríceps. E se você não tratar de imediato, essa doença pode ir ascendendo e acometendo musculaturas mais nobres. Quando você vai fazer o exame físico na fase inicial, geralmente é um paciente que tem perda de força nas pernas, tá? É uma perda de força que tende a ser mais simétrica, a perda de força é tanto na direita quanto na esquerda e bem semelhante o grau de perda. E quando você vai examinar, ele tem o tônus hipotônico, ele está flácido, tá? É fácil você mobilizar o membro dele, não tem muita resistência, e ele está hipo ou arreflexo. Você vai fazer o reflexo, está bem reduzido ou abolido. Esse é um padrão clássico de Guillain-Barré, é o que vocês mais vão ver na emergência. Então, pegou um quadro clínico assim, tem que suspeitar. Mas agora, a Guillain-Barré, ela tem várias outras formas de se apresentar, tá? Essa é a mais comum disparada na frente, mas tem algumas outras, tá? E ela tem 2 acometimentos que são muito graves e que tornam essa doença uma doença um pouco preocupante e de necessário tratamento imediato para você diminuir essa gravidade toda. Esses 2 acometimentos mais graves são, número 1, o diafragma. A doença ela pode ir ascendendo até acometer o diafragma. Você pega uma paralisia do diafragma, o paciente entra em insuficiência respiratória. Então, o paciente vai depender de ventilação mecânica para se manter vivo. Então, esse acometimento é um acometimento muito grave. E um outro acometimento que pode ser muito grave é que a síndrome de Guillain-Barré ela pode fazer uma síndrome de desautonomia. Ou seja, você desregula o sistema nervoso simpático barra parasimpático. Então, você pode ter sintomas brandos, como, por exemplo, uma alteração de trânsito intestinal, diarreia, constipação, ou uma alteração de fluxo urinário, tanto retenção quanto incontinência, mas você pode ter sintomas graves também, de desregulação da frequência cardíaca e da pressão. Então você pode ter tanto TAC quanto bradiarritmias e você pode ter crises tanto hiper quanto hipotensão.
Ah, isso pode levar à morte do seu paciente. Então, os dois sintomas de maior gravidade de Guillain-Barré que pode matar o seu paciente é acometimento do diafragma, levando a insuficiência respiratória, e síndrome desautonômica, levando a desregulações de frequência e pressão arterial. Como eu falei, Guillain-Barré ela tem múltiplas outras formas de apresentação. Eu vou citar duas aqui que são extremamente importantes, principalmente para a prova de residência, que eles costumam cobrar, mas é bom saber para a prática também. A primeira é uma paralisia do nervo facial, só que bilateral. É uma biparalisia facial. Se você pega isso na emergência ou na prova, a chance de ser Guillain-Barré é imensa. É quase patognomônico de Guillain-Barré, tá? Pouquíssimas doenças fazem essa paralisia bilateral, então Guillain-Barré é a sua primeira opção disparada. E uma outra forma de apresentação é uma variante da Guillain-Barré que leva até um nome, um epônimo, que é a síndrome de Miller-Fisher, que é uma tríade, que é arreflexia generalizada, então o paciente não tem reflexo, tá? Nem em membro superior, nem inferior. A oftalmopatia, então ele geralmente tem uma oftalmoplegia, pode ter dificuldade de mobilização ocular, diplopia, qualquer afecção ocular. E uma ataxia, então aquele paciente tem a marcha mais atáxica. Geralmente aquela marcha mais estrelada, não consegue se equilibrar muito bem. Pegou essa tríade, muito provavelmente a síndrome de Miller-Fisher, que é uma variante do Guillain-Barré. E como eu falei assim, Guillain-Barré pode ser apresentado de milhões de formas. O que vocês precisam saber é a clássica, que eu falei anteriormente, essas tem que saber, porque é o que vocês vão ver no dia a dia. Essas duas que são raras, mas que são quase que patognomônicas, então é bom lembrar delas. E agora já quanto às outras formas, eu vou deixar um quadrinho aqui no vídeo explicando os sintomas que levantam mais a suspeita de Guillain-Barré e sintomas que falam um pouco contra Guillain-Barré. Aí vocês dão uma lida e vocês vão entender assim quantos sintomas Guillain-Barré pode apresentar e quais que, se o paciente tiver, é bom você pensar em outra doença. Agora que já matamos o quadro clínico do nosso paciente, como que a gente vai fazer o diagnóstico? É muito importante frisar aqui que o diagnóstico do seu doente ele é clínico. Você não depende de nenhum exame complementar para fechar o diagnóstico de Guillain-Barré, tá? E quanto antes você fechar o diagnóstico e instituir um tratamento, menor a mortalidade e menor a morbidade, ou seja, o risco de sequela o seu paciente vai ter. Então, assim, pegou um quadro clínico clássico, principalmente se você identificou um gatilho provável, já define que é Guillain-Barré e já começa o tratamento. Agora, se você está num centro que tem muito recurso, você tem vários exames à sua disposição, você pode lançar mão de dois exames que reforçam muito a hipótese de Guillain-Barré. Um é a raquicentese, ou seja, a punção lombar. Você vai extrair um pouco de líquor do seu paciente e mandar esse líquor para análise laboratorial. O que você vai pesquisar nesse líquor? Tem uma alteração que é muito clássica de Guillain-Barré, é a dissociação proteíno-citológica. Tá? O que seria isso? Você tem uma dissociação entre os níveis de proteína e celularidade do líquor. A proteína do líquor vai estar aumentada, porque é uma doença autoimune, ou seja, estimula a produção de anticorpos e proteína. Então a proteína vai estar aumentada. E a celularidade do líquor vai estar normal para baixa. Porque assim, não é uma doença infecciosa, então não vai estimular a produção de linfócito, neutrófilo para brigar. Entendeu? Então, assim, a celularidade vai estar muito baixa e a proteína alta. Isso é uma dissociação proteíno-citológica ou albumino-citológica. Isso é muito clássico de Guillain-Barré. E uma outra coisa que você pode pesquisar no líquor é a pesquisa do autoanticorpo, que é o anti-GM1 ou anti-glicofosfolipídio 1. É uma doença autoimune, então tem um anticorpo que está causando isso tudo. E o anti-GM1 é o mais provável de você detectar no líquor. Cerca de 50% dos pacientes com Guillain-Barré têm esse anticorpo positivo. Um outro exame que você pode lançar a mão para ajudar também no diagnóstico é a eletroneuromiografia. Você faz a eletroneuromiografia dos membros que estão afetados e você vai ver um padrão de neuropatia desmielinizante. Isso vai reforçar bastante a sua hipótese. Mas se você não tiver acesso a esses exames, o diagnóstico é clínico e a própria clínica já autoriza você a iniciar o seu tratamento. E agora, como é que a gente vai tratar o paciente? Guillain-Barré tem dois tratamentos que são muito bem documentados e que apresentam um resultado muito bom. Esses tratamentos são plasmaférese, ou seja, é como se fosse uma diálise do plasma. Você vai
colocar esse paciente numa máquina que vai meio que lavar os anticorpos desse paciente e assim vai diminuir o grau de agressão da doença. Tá? Poucas instituições têm plasmaférese à disposição e isso acaba sendo um fator muito limitante desse tratamento. O outro tratamento que é igualmente eficaz, de acordo com os estudos, é a infusão de imunoglobulina humana intravenosa. Você faz uma dose de 0,4 gramas por quilo de peso do seu paciente por dia durante 5 dias. Se forem te perguntar qual é o tratamento padrão ouro, não tem muito essa definição entre esses dois. Os dois são equiparados, tá? Os dois são muito bons, tá? E extremamente eficazes para tratar Guillain-Barré. Então o que vale lembrar aqui? Você vai fazer o tratamento que for mais acessível para você. Na grande maioria das vezes vai ser a imunoglobulina, é difícil ter plasmaférese no nosso dia a dia. E você tem que instituir o seu tratamento de forma precoce, porque quanto mais rápido você tratar o seu paciente, menor o risco da mortalidade dele morrer e menor o risco da morbidade, ou seja, dele desenvolver sequelas. A boa notícia do Guillain-Barré é que é uma síndrome autolimitada. Na sua imensa maioria das vezes, em 2 a 4 semanas, o seu paciente vai estar curado com nenhuma ou pouquíssima sequela. Tá? Infelizmente, existem alguns casos que são exceção, que desenvolvem uma doença um pouco mais prolongada e tem pacientes que desenvolvem uma sequela mais importante. Mas a grande maioria é isso, é um quadro agudo que costuma durar entre 2 e 4 semanas e vai melhorar sozinho. Só que o tratamento é bom porque ele diminui mortalidade e morbidade, então tem que ser feito. E um outro lembrete aqui muito importante, corticoide é contraindicado nessa doença. Apesar do corticoide em doses altas se portar como um imunossupressor, os estudos mostraram que não teve benefício nenhum. Então, se você fizer doses altas de corticoide nesse seu paciente, você está causando malefícios para ele. Vai dar muito efeito colateral, vai aumentar o risco de infecção, então não é o que a gente quer. Então, Guillain-Barré é plasmaférese ou imunoglobulina. Fechou? Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso.